Olá, muito bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Nós estamos aqui para mais uma oração. Eu creio que quem começa o dia orando, termina o dia abençoado. E eu tenho a certeza que você que tem feito parte dessa corrente de oração, eu creio que Deus tem coisa muito grande para todos nós. Eu costumo dizer que, em primeiro lugar, nós temos que estar bem espiritualmente falando. Quando a gente está bem espiritualmente falando, tudo dá certo. Até aquilo que tiver para dar errado, para a gente dá certo. Mas temos que estar bem espiritualmente falando. Eu quero que nós vamos falar aqui sobre o povo de Israel que estava no Egito, na terra da escravidão. E nós vamos ver aqui como que o mal, o diabo, ele usou Faraó para impedir daquele povo ouvir a palavra de Deus através de Moisés. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus, porque Faraó, ele mandou que aqueles homens que trabalhavam para ele, que tomavam conta dos filhos de Israel, viessem a ocupar eles com o trabalho. Eu queria que você tomasse muito cuidado com aquilo que tem ocupado a sua mente, com aquilo que tem ocupado você no dia a dia, porque o mal trabalha para que as pessoas elas não venham ter tempo para Deus. O mal ele trabalha dessa forma, para você se ocupar com as coisas nesse mundo. Tem gente que a ocupação dela é tão grande que tem gente que ela fala que não tem tempo para as coisas de Deus. Ela tem tempo para tudo, menos para Deus. Mas você vai ter que tomar muito cuidado com isso, porque quem trabalha para ocupar a gente e fazer com que nós não venhamos ter tempo para Deus é o diabo. E a gente vai falar isso aqui nessa palavra de hoje. A gente vai fazer a oração para que Deus venha abençoar essa corrente maravilhosa. Eu quero que você coloque aí o seu nome, o nome do seu familiar, prepara o seu copo com água, o meu já está aqui. E agora eu quero convidar você que ainda não faz parte desta corrente de oração, que você venha se inscrever no nosso canal. É só você clicar aí na palavra inscrever, você não paga nada, é gratuitamente. Você vai ativar o sininho na opção todas, para que o YouTube venha entregar essas orações para você. E não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha. Eu costumo dizer que é uma questão de fé. Então não deixe de você deixar o seu joinha. Compartilha esta oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu creio que Deus vai estar te abençoando. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Olha o que está escrito aqui no livro de Êxodo, capítulo 5, e no versículo 6, diz assim: Faraó aflige os israelitas. Olha só a estratégia do mal. Olha como que o mal ele trabalha. Porque Faraó não queria que o povo saísse do Egito, porque ele ganhava muito dinheiro com o povo de Deus. Ele prosperava. O Egito era o que era por causa do povo de Deus, os filhos de Israel, os hebreus.
Então olha a estratégia do mal. Faraó sabia que Moisés ia libertar o povo. O diabo sabia disso. Mas olha a estratégia. É a mesma coisa. Ele sabe que você vai ser abençoada. Que você vai ser abençoada aqui nessa corrente. Mas ele vai fazer de tudo para você não ter tempo para estar aqui participando dessa corrente com a gente. Ele não quer que você assista esses vídeos, porque vai abrir os teus olhos espirituais e vai te abençoar. E você vai conseguir abençoar a sua família, salvar a sua família, libertar a sua família. Ele não quer que você esteja aqui com a gente também. Por isso que você às vezes enfrenta dificuldade aí. Olha o que está escrito. Aqui no livro de Êxodo capítulo 5, versículo 6 diz assim: portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. Eles imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ansiosos, por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras mentirosas. Essas palavras aqui que ele diz que é mentirosa, é a palavra de Deus que Moisés falava para o povo. Deus ele usava Moisés para falar para aquele povo que ele ia sair daquela terra de escravidão, de humilhação, e que eles iam entrar numa terra que manava leite e mel. Então o Faraó, que representa o mal, que representa o diabo, ele trabalhou para ocupar, para ele não ter tempo. Então o que o Espírito Santo ele quer dizer hoje, nos dias de hoje? Naquela época o povo trabalhava, era trabalho escravo. E hoje como que o mal trabalha? O mal trabalha muitas das vezes levando você a se ocupar com as coisas desse mundo, com coisas na internet que não vai te edificar, que vai te distanciar de Deus, coisas que não vai acrescentar nada na sua fé. Então tome muito cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você escuta, com aquilo que não edifica a sua fé. Cuidado com as ocupações deste mundo. A mesma estratégia que o diabo usou lá atrás, na época de Moisés, no Egito, é a mesma estratégia de hoje, só que de um modo diferente. Hoje ele tem ocupado as pessoas com esse mundo, com colorido, com viagens, levando as pessoas a pensarem somente nesse mundo e elas se ocupar com as coisas desse mundo. Olha quantas coisas nós temos hoje que levam o ser humano a não ter tempo para ouvir a palavra de Deus. Olha quantas coisas foram criadas, quantas diversões, quantas coisas na internet, quantos jogos. Olha só, quantas atrações que foram criadas para você não ter tempo. É o que ele fala aqui no versículo 7. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. Eles imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis, quer dizer, não podia diminuir nada, tinha que ser o mesmo tanto dela, porque eles estão ansiosos, por isso clamam, dizendo: vamos, sacrificamos ao nosso Deus. Aí ele fala aqui no versículo 9: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas.
palavra mentirosa que ele está dizendo aqui é a palavra de Deus. É a palavra que liberta. É a palavra que salva. É a palavra que traz a salvação para você. É a palavra que te abençoa. Então tome muito cuidado com o que o mal tem te oferecido para você e para sua família. Não se ocupe com as coisas desse mundo, mas se ocupe a sua mente, o seu coração com as coisas de Deus, com aquilo que vai te edificar, com aquilo que vai te abençoar. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando, Jesus vai levar a igreja. Não deixa nada ocupar você. Vigie quando você estiver na internet. Vigie com as coisas desse mundo, com o colorido, com os jogos, com os filmes, com tudo aquilo que vem ocupar o seu coração, para que você não venha ficar. Vigia, vigia. Olha a estratégia do diabo. Olha a estratégia que ele armou aqui. Levou o povo a ter mais trabalho para não ter tempo para ouvir a palavra de Deus. Vigia até mesmo com o trabalho que você, com os trabalhos que você faz. Não deixa nada roubar a sua intimidade com Deus. Não deixa nada tirar a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus. Eu quero fazer agora uma oração e eu creio que Deus vai nos abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós sabemos que a mesma estratégia que o mal usou no passado é a mesma estratégia, meu Pai, que ele usa hoje. Hoje ele tenta nos ocupar com tudo nesse mundo. Ele tenta ocupar a nossa mente com jogos. Ele tenta ocupar a nossa mente com os filmes. Não que é errado, meu Pai, mas ele tenta ocupar de todas as formas. Ele leva a pessoa a se ocupar com vários quefazeres, com trabalho. Mas, meu Pai, abra os olhos espirituais de todos que têm feito parte desta corrente de oração. Eu te peço, meu Pai, abençoa a vida de todos que têm estado aqui. Abençoa a casa deles, a família, o lar, o casamento. Abençoa a vida econômica, financeira, a saúde. Mas, principalmente, meu Pai, abençoa a vida espiritual. Que eles venham ter comunhão com o Senhor, uma vida com o Senhor. Que eles venham viver uma vida de oração. Porque quando nós estamos aqui orando, o Senhor está agindo. O Senhor está guardando a nossa casa, a nossa família. O Senhor está guardando a nossa vida espiritual, meu Pai. Não deixe a gente se perder. Não deixe o mal nos enganar. Não, meu Pai. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. A tua igreja está sendo preparada para ser arrebatada. O teu Espírito já está falando há vários anos, vários dias. Mas, meu Pai, não deixa nada ocupar. Não deixa a gente se ocupar com as coisas desse mundo. É tanta gente se desviando. É tanta gente olhando para trás. É tanta gente, meu Pai, desanimando da sua fé. A gente tem visto que muitos estão se esfriando. Muitos estão abandonando a fé. Mas eu oro, meu Pai, por essa corrente. Abençoa todos que têm feito parte desta corrente de oração. E que ela possa ter um dia abençoado. Abençoa o trabalho das mãos dela. Abençoa a casa dela, a família. Abençoa a vida espiritual. Abençoa a saúde. E vem com a tua salvação. Salva, meu Pai. Abre os nossos olhos espirituais. Que venhamos estar vigilantes com as ocupações deste mundo. Faraó estava ocupando o povo de Israel, para que ele não desse ouvido às palavras mentirosas que ele falou. Mas não era a palavra mentirosa. É a tua palavra, é a palavra salvadora. É a palavra que liberta. É a palavra que traz a paz. É a palavra que traz a saúde, meu Pai. É a tua palavra que nos salva. E ele não queria, meu Pai, porque o povo ia sair daquela condição que eles estavam, a condição de humilhação,
a condição de escravo, meu Pai, e o mesmo Ele tem feito hoje, tem levado as pessoas a se ocupar com tantas coisas, e elas deixam de se ocupar, meu Pai, com o Senhor, elas deixam de orar, elas deixam de ler a Bíblia, elas deixam de jejuar, elas deixam, meu Pai, de ter uma vida com o Senhor. É tanta gente buscando a felicidade nesse mundo, e cada vez mais sofrendo, cada vez mais gemendo, meu Pai. Então eu oro por todos que têm feito parte dessa corrente de oração, que nós vamos nos ocupar com aquilo que agrada o Senhor, em te buscar. Tem tanta gente hoje escrava da internet, escrava, meu Pai, viciada em jogos, viciada na prostituição, se ocupando com esse mundo, com as coisas desse mundo, pessoas em busca de prazeres. Mas eu te peço, abençoa a todos que têm feito parte desta corrente de oração, pois eu entrego a casa deles, a família, o trabalho, a empresa, o comércio, eu entrego a sua vida, tudo que é seu, nas mãos de Deus. Meu Pai, consagra agora este copo com água, e quando ela beber, que ela seja muito abençoada, para a honra e para a sua glória, em nome do Senhor Jesus. Está aí mais uma oração muito abençoada, e eu quero dizer para todos, se ocupe com as coisas de Deus, se ocupe com as coisas de Deus, tá bom? Tome muito cuidado com as coisas nesse mundo, com a internet, toma muito cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você escuta, procura ter comunhão com Deus. Jesus está voltando, e Ele quer nos salvar, Ele quer salvar você, Ele quer salvar a sua casa, a sua família, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, novos são todos. Quero desejar para você um ótimo dia, tá bom? E eu te espero aqui às 18 horas, em nome do Senhor Jesus.